Muito bem, muito boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da Casa Espírita Maria do Sacramento. Hoje estamos recebendo aqui nosso mais novo irmão Aloísio. Seja muito bem-vindo, sinta-se parte dessa família, sinta-se acolhido por todos nós. Vamos fazer a nossa leitura de harmonização, a nossa prece, e passo a palavra para o Aloísio, tá bom? Deixa eu só colocar o vídeo aqui para a gente no projetor também, para ver se está tudo certinho. Só um minutinho. Eu perdi o costume, né? Estou aqui apanhando para achar o vídeo online aqui na nossa página. Só um minutinho que a gente já entra. Ué. Bom, eu vou fazer a leitura aqui, e aí quando eu passar a palavra, eu já coloco o vídeo aqui no projetor. Então, o livro que escolhi foi O Pão Nosso. E vamos abrir aqui na lição 114, Novos Atenienses. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Isso está lá em Atos 17:32. O contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade, para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso e escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Assim seja. Vamos fazer a nossa prece de Cáritas, para a gente ir se harmonizando, se preparando para as palavras de hoje. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz
aqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço a Deus, em nome de todos aqui na Casa Maria do Sacramento, pela oportunidade do dia de hoje, por tudo que passamos até aqui, e pela oportunidade de estarmos acompanhando o nosso irmão Aloísio. Que Deus, que os seus mentores possam iluminá-lo na noite de hoje, que as suas palavras possam chegar até nós como ferramentas para que a gente possa lidar com as situações do dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Aloísio, mais uma vez, seja bem-vindo e desejo toda a luz aí nas suas palavras de hoje. Boa noite a todos, boa noite Marcelo, boa noite amigos queridos da Casa Espírita Maria do Sacramento, da cidade de São Paulo. Nós estamos aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Araraquara, mas irmanados em pensamento e em coração, procurando fazer uma reflexão do Evangelho de Jesus. Hoje uma data muito especial para o movimento espírita, 18 de abril de 1857, é lançado o Livro dos Espíritos em França. E Kardec nos trouxe essa terceira revelação. E também nós temos nesse mês de abril a comemoração de 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra da codificação espírita, publicado pela primeira vez por Allan Kardec em abril de 1864, e completa 160 anos neste ano de 2024. O Evangelho está estruturado em 28 capítulos, com passagens evangélicas, seguida de instrução dos Espíritos, é escrito em linguagem simples e acessível a todos, sem figuras de alegoria, contendo a essência do ensino moral de Jesus. E nós temos aqui um Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente para aquelas pessoas que já têm um pouco de dificuldade, esse daqui é com letras gigantes, olha só, letras gigantes, então facilita muito a leitura, principalmente às vezes a pessoa que vai fazer a leitura à noite, aquele livro de bolso já fica um pouco mais difícil. E nós conversávamos com a nossa querida amiga para qual tema que nós iríamos estar trabalhando. E o tema que a gente propôs, certamente, para a Valquíria, foi de falarmos, conversando sobre o Evangelho. Bom, conversar sobre o Evangelho de Jesus não é difícil. Nós conversamos sobre o Evangelho de Jesus no culto do Evangelho no Lar,
quando a gente faz uma palestra, quando nós fazemos algum estudo doutrinário para apresentar na casa espírita. Então, conversar com o Evangelho de Jesus é muito fácil. Agora, o difícil, o trabalho árduo é viver o que está aqui, né, nesse livro maravilhoso. No caso aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Evangelho de Jesus data de mais de 2000 anos, que é a passagem do Mestre quando esteve aqui encarnado entre nós. E Jesus não deixou nada escrito. Foram os evangelistas que trouxeram relatos da vida de Jesus, situações pitorescas que aconteciam no seu dia a dia, os ensinamentos, as parábolas, as histórias e toda a vida exemplificada do Mestre. Então, quando a gente fala de conversar sobre o Evangelho, realmente eu estava dizendo há pouco, né? É muito fácil. Basta um pouco de estudo, um pouco de boa vontade, e a casa espírita, com certeza, traz o nosso Evangelho sempre nas palestras elucidativas. Pois, como a gente costuma dizer, embora a doutrina espírita esteja baseada na tríplice aliança, ciência, filosofia e religião, é no aspecto religioso que nós procuramos trazer os ensinamentos morais de Jesus para o nosso dia a dia. E nós vamos abrir, por exemplo, aqui uma página para os irmãos, separávamos agora há pouco, né, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas bem-aventuranças, quando Jesus fala, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. E vejam que interessante, quando nós fazemos a nossa oração dominical, que é a oração máxima, né, para nós, cristãos, que é o Pão Nosso, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, na verdade, nós falamos muito abertamente com Deus. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Veja que interessante, a gente fala, só que parece que são palavras proferidas sem o conteúdo da interiorização. Pedro chegou para Jesus numa situação muito constrangedora e pergunta a ele, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus fala assim, ele pergunta assim, será até 7 vezes? E Jesus fala, Pedro, eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, se nós pegarmos essa passagem do Evangelho e fôssemos fazer um cálculo matemático, poderíamos dizer que nós podemos perdoar os nossos irmãos 70 vezes 7, que daria a soma de 490. Bom, então, a partir do momento que eu atingir o número 490, eu não preciso perdoar mais o meu irmão. Só que, na verdade, esse número é o mais simbólico do que, na verdade, a essência. Nós estamos falando de um aspecto que a numerologia dentro do Antigo Testamento era muito forte. O número 7, o número 70, alguns aspectos dentro dos números têm um caráter específico no Antigo Testamento. Mas quando Jesus coloca para Pedro que deveria perdoar 70 vezes 7, ele não se referia exatamente ao número 490, mas perdoar o nosso irmão infinitamente. Pois se a gente tivesse que pensar nesse número 490, então, seria perdoar a mesma falta que aquele irmão cometeu contra nós 490 vezes. E se ele cometesse uma outra falta, também seria 490 vezes a mesma falta. Então, ou seja, infinitamente. Mas qual que é a grande vantagem de nós perdoarmos? Perdoarmos as ofensas que as pessoas nos cometem. E a gente, muitas vezes, trazemos os nossos melindres muito aflorados. Quando uma pessoa, às vezes, está passando por uma situação difícil e ela te dá uma resposta torta, por exemplo, porque ela está preocupada com determinados acontecimentos da sua vida, e a gente já se ofende, pois não entenderíamos aquela pessoa naquela situação nos ofender daquela maneira. Aí a gente vai guardar dentro de nós uma mágoa, um ressentimento contra aquele irmão.
que muitas vezes não percebeu que ele estava aturdido, preocupado com situações e deu uma resposta, não foi a melhor possível. Mas que a gente tem que procurar compreender que aquele irmão que cometeu essa falta para conosco, como eu estava dizendo, ele poderia estar passando por uma situação difícil. Só que amanhã poderíamos ser nós que estaríamos na situação desse irmão. E a gente poderia fazer igual ou até pior que ele. Então, quando a gente fala para Deus, perdoa as nossas faltas, porque de repente quantas e quantas faltas já não cometemos contra os nossos irmãos? Diuturnamente, sobretudo nos dias que nós temos compromissos espirituais, parece que as coisas vêm assim mais sutis para tirar-nos do sério, para que a gente perca o equilíbrio emocional, para que a gente perca a serenidade. E de nada adianta nós fazermos a nossa prece matinal se nós não estivermos em prece durante o dia. Eu faço a minha oração antes de sair de casa. Fecho a porta de casa e me transformo num déspota, numa pessoa irritada, numa pessoa que não tem paciência. Então é importante que a gente procure compreender as lições do Evangelho de Jesus. Pois o Evangelho de Jesus foi escrito há 2000 anos, como eu disse a vocês. Só que ele é para a nossa vida atual. As lições que estão aqui no Evangelho, e quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, que a gente diz que o acaso não existe, para fazer o culto do Evangelho no lar, que nós recomendamos aos irmãos que façam uma vez por semana, 15, 20 minutos por dia, por semana, não mais que isso, não precisa ser uma reunião muito longa. Fazer o culto do Evangelho no lar é trazer Jesus para dentro de casa, é pedir assistência dos bons amigos espirituais, é sentir a energia espiritual envolvendo o ambiente da nossa casa. E o culto do Evangelho no lar, quando a gente abre uma determinada lição, é importante que a gente faça reflexão sobre ela. Por que será que caiu essa lição para mim? Ah, não tem nada a ver comigo. Não. Algo existe para aquela lição ter caído naquele momento e nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu falei, por exemplo, desta passagem do que está no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. Nós poderíamos abrir uma outra, uma passagem que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala do óbolo da viúva. Jesus estava sentado defronte do gasofilácio. O gasofilácio era um local que havia ali próximo ao templo, que as pessoas distribuíam, colocavam doações, faziam doações dentro de um receptáculo, dentro de um lugar lá. E uma determinada viúva chegou e doou apenas uma moeda. Jesus observou que muitas pessoas de posses deitavam várias quantidades de dinheiro na época. Só que aquela viúva deu apenas uma moeda. Ele chegou para os seus discípulos e disse: em verdade vos digo que essa viúva deu mais do que todos os juntos reunidos. Eles ficaram intrigados, mas como mestre? Como que ela poderia ter dado mais do que todos juntos reunidos? Porque ele disse, ela deu tudo o que tinha. Então, quando a gente fala dessa passagem do óbolo da viúva, nós temos que compreender que muitas vezes nós não estamos apenas e tão somente falando de aspectos materiais, mas quando você doa o seu tempo, a sua atenção, a sua empatia para a dor do próximo, quando a gente dispõe a deixar o celular de lado e prestar atenção olho no olho daquele irmão que está falando conosco, que muitas vezes ele precisa apenas e tão somente falar. E nós nem sempre temos olhos e ouvidos para ver a dificuldade do irmão e para ouvir a dificuldade daquele irmão. A gente já está preocupado com tantas coisas para frente, para resolver, e procuramos muitas vezes resolver o mais rápido possível aquilo que ele está falando. Ah, eu entendi, pode deixar que amanhã eu tento ver isso para você, mas você quer se livrar e você não quer dar a devida atenção. Quando a gente se doa por um irmão necessitado, e eu vejo aqui na mensagem da casa, né, que tem um atendimento fraterno, eu falo que esta é a atividade mais importante de uma casa espírita. Mais importante do que as palestras, do que os trabalhos mediúnicos, do que os cursos, do que tudo que você possa imaginar. O atendimento fraterno
é o acolhimento de coração para coração. Aquela pessoa que chega à casa espírita preocupada com dificuldades, com situações do dia a dia, perda de um ente querido, uma situação de desemprego, de dificuldade de relacionamento familiar. Quantos e quantos problemas nós encontramos nos nossos meios, das nossas pessoas. Problemas que muitas vezes resultam em depressões, em síndrome de pânico e tantos outros males da vida moderna que, infelizmente, hoje a gente se depara. Mas Deus não dá uma prova mais difícil do que nós podemos suportar. E se nós temos a oportunidade de trabalharmos na casa espírita, no atendimento fraterno, nada mais é do que levar o evangelho vivo, à prática do dia a dia. O atendimento fraterno é o evangelho vivo, é acolher corações. Porque de nada adianta eu ficar falando todas as passagens do evangelho de Jesus, falar todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, como eu estava dizendo, que comemora 167 anos na data de hoje. Eu posso saber de cor e salteado todas as obras de Chico Xavier, de Edivaldo e de tantos outros, mas de nada vale se não trouxer transformação para mim. Se eu não usar todo o meu conhecimento para acolher o meu irmão, eu fazer uma palestra, falar com os irmãos aí na casa espírita, eu posso dizer que é simplesmente um pouco fácil. Por que um pouco fácil? Porque precisa um pouco de estudo, sim, uma grande dose de cara de pau para chegar aí. Tem pessoas que têm vergonha de falar em público, mas o mais importante é que aquilo que a gente está falando, a gente tem que ouvir e prestar muita atenção e seguir, colocar em prática tudo aquilo que a gente fala. De nada adianta, né? De nada adianta ter um livro lindo, maravilhoso, que fica na estante e não serve de prática. A prática do Evangelho, o Evangelho é a boa nova que Jesus veio nos trazer, com lições preciosas como essas que eu falei para vocês. Nós encontramos outras passagens, eu peguei algumas por acaso, né? E a gente disse também o acaso não existe. Nós podemos encontrar uma passagem que está no capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, e ele vai falar da eficácia da prece, da qualidade da prece. E será que nós sabemos orar? Será que nós temos fé realmente naquilo que nós estamos orando? Será que nós estamos compenetrados nas nossas palavras? Pois as palavras, elas têm um efeito poderosíssimo. Elas moldam praticamente o nosso destino, a nossa vida. A partir do momento que eu falo uma frase positiva, a positividade começa a fazer parte de mim. Enquanto eu utilizo palavras negativas a respeito de situações, de pessoas, de acontecimentos, essas palavras começam a impregnar. Entre abençoar e amaldiçoar, vejam que é a mesma terminação, ar e ar. Eu posso muito bem abençoar. Pois quando eu abençoo, e é tão bonito, né? Aqueles sentimentos antigos, Deus te abençoe. Como é bonito você ouvir alguém falar isso de coração, pedindo que Deus te abençoe e que realmente você seja abençoado por Deus. Do que você ser ofendido, você ser maltratado, você for xingado. Que bom é a gente receber as bênçãos de Deus. E a eficácia da prece é muito importante, pois quando a gente ora, a gente entra em sintonia com a espiritualidade. A gente estabelece uma ligação fluídica espiritual inimaginável. Nós não temos condições de visualizar a eficácia de uma prece quando a gente faz uma prece sincera, de coração a coração. Quando você abre o teu peito, no íntimo do seu quarto, e como eu estava dizendo, quantas dificuldades nós passamos no nosso dia a dia. Quantas dificuldades nós enfrentamos, os mais comezinhos problemas de um ente querido que está problemático, de um ente querido doente, um desempregado, um passando por situações, perda de entes queridos, que a gente sabe que não há perda, é apenas um distanciamento momentâneo, pois a morte não existe. Mas quantos e quantos irmãos trazem essa dor no seu peito e necessitam de alguém que ajude,
necessito de alguém que a agasalhe, que a abrace, que o conforte naquele momento de dor, de dificuldade. Pois Deus não vai mandar um anjo, um espírito protetor aqui materializar-se para ajudar a pessoa que pediu. Quando a gente faz uma prece sincera, Deus movimenta toda a sua estrutura espiritual para atender aquilo que nós estamos pleiteando, desde que aquilo seja para o nosso benefício. Pois muitas vezes ainda não temos a capacidade de compreender o nível dos nossos pedidos. Nós ainda somos crianças espirituais e pedimos situações que Deus não pode atender, pois aquilo não iria fazer bem para nós. Mas quando a gente faz um pedido e que está nas possibilidades de ser atendido, Deus se serve de pessoas, coisas e circunstâncias para atender os nossos pedidos. Então vai chegar uma mensagem que você receba aí na casa espírita, vai chegar de repente na abertura ao acaso do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma leitura de um Pão Nosso, de uma leitura de um minuto de sabedoria, de um Vida Feliz, de um Sinal Verde. Esses livros que trazem mensagens edificantes, e é Deus respondendo por meio de uma mensagem, por meio de uma palestra, por meio de um irmão que vem nos estender a mão. E nós somos instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. E ora a gente ajuda, ora a gente é ajudado. Ora nós estamos buscando ajuda no atendimento fraterno, ora somos nós que vamos auxiliar irmãos que estão chegando à casa espírita, atendendo as dores desses irmãos. E a oração de São Francisco é poderosíssima nesse ponto, né? Que o mestre fazia que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois quando a gente está dando, né, como é dando que a gente recebe. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, é hora da gente sair do comodismo do nosso lar e um encontro de corações aflitos. Tantas oportunidades nos são concedidas. E eu lembro muito bem de uma situação particular que aconteceu na nossa casa espírita, que ocasionalmente é realizado uma campanha de arrecadação de alimentos em supermercados da cidade. E certa vez estava um jovem distribuindo os papéis, né, que fazia o pedido para que a pessoa que fosse ao supermercado colocasse alguma coisa, né, um gênero alimentício para auxiliar nas cestas básicas de auxílio às famílias necessitadas. E num determinado momento esse jovem entregou para uma pessoa, pegou o papel e essa pessoa entrou no supermercado adentro. Quando ele voltou do supermercado, ele vinha com 2 sacolas, uma mais cheia e uma com 2 ou 3 itens. O jovem foi logo de pronto estender a mão para pegar a sacola menor. Ele falou, não, essa aqui é minha. Essa daqui é para vocês, a maior. E ele ficou assim intrigado, mas não, é essa para vocês mesmo. Porque eu estive desempregado, eu passei por dificuldades e foi esta casa espírita, essa instituição que me acolheu e me ajudou durante muito tempo quando eu estava passando dificuldade. Então, hoje eu estou na condição de poder ajudar. Isso tocou profundamente. Pois muitas vezes os jovens que estão lá recebendo, distribuindo os papeizinhos, recebem ofensa, pega o papelzinho, outro joga fora. É até um pouco desrespeitoso as atitudes. Mas esse jovem que estava ali nesse trabalho, recebeu uma lição poderosíssima. Foi uma lição para a vida dele. Pois aquele senhor, que aparentemente um desconhecido qualquer, ele fez uma doação maior do que ele poderia imaginar. Pois ele deu, né? Pois ele recebeu no passado. Então nós somos assim. Ora estamos na condição de ajudar, ora estamos na condição de que necessitamos de ajuda. E que bom que essa rotatividade aconteça. Eu lembro até que comentei já algumas vezes, não sei se comentei nessa casa, mas uma situação muito particular, quando a gente está falando aqui da eficácia da prece, né?
no capítulo 27. 27, né? Acho que é isso mesmo. É o capítulo 27. Em Romanos, né, a gente tem que prestar atenção. Pedi e obtereis, qualidades da prece e tudo mais, a eficácia da prece, todas essas questões. Um capítulo maravilhoso, viu, gente? Capítulo maravilhoso, capítulo 27. Recomendo a vocês. E uma coisa que me intrigava muito era uma assim, que as pessoas falavam assim, olha, você vai ao culto religioso, você vai ao centro, marca meu nome para oração. Olha, pede lá para mim no seu organismo religioso, pede para mim que eu estou passando por uma situação difícil e tudo mais, né? Eu ficava assim, um tanto quanto intrigado com essa situação. Falei, moxa, por que a pessoa não pode ela mesma pedir diretamente a Deus? Né? Jesus não falou assim, quando orardes, né, recolha no íntimo do seu quarto, não façais como os fariseus que ficam declamando em praças públicas, fazendo as orações para serem vistos. Não, recolha no íntimo do seu quarto. E lá, a sós com o seu pai, peça que você vai conseguir. Então eu ficava pensando, poxa, mas está no Evangelho, Jesus ensinou como a gente deve fazer, ensinou como que a gente deve orar, de que forma, e até deu a receita para nós, né, do Pai Nosso. Aí eu fiquei pensando, mas por que as pessoas tanto pedem, né? Aí veio mais ou menos uma resposta baseada numa situação. Imaginemos que nós, que estamos caminhando nesta vida, somos caminhantes, somos andarilhos dessa jornada evolutiva, peregrinando por caminhos tortuosos, com certeza, né? E nós estamos então caminhando um atrás do outro. E nesse caminho, de certa hora, nós vamos nos deparar que um caminho mais estreito e lamacento. Aí vamos ter que caminhar com dificuldade para que a gente não caia. E vai acontecer um determinado momento que algum irmão um pouco mais distraído à nossa frente, ele venha escorregar. Ele escorrega e cai no barranco abaixo. E como está molhado, escorregadio, ele tenta sozinho se levantar. Ele tenta se levantar e por mais que ele tente, ele patina e não consegue sozinho. Aí ele pede ajuda. Ele pede ajuda para que alguém estenda a mão. E neste momento que alguém estenda a mão, ele consegue se levantar e voltar novamente para o caminho. Se sujou, se lameou, com certeza, mas continuou caminhando. E vai seguindo a sua jornada. Um pouco mais adiante, será nós que vamos tropeçar, vamos escorregar e vamos cair ribanceira abaixo. E vamos Opa, voltamos, acho que deu um pequeno probleminha técnico. Acho que é de conexão aqui, mas já estamos de volta. Então, retornando ao que eu estava falando, um pouco mais adiante, seremos nós que vamos tropeçar, escorregar e cairmos ribanceira abaixo. E aí nós vamos tentar levantar. E sozinhos não vamos conseguir. E aí nós vamos pedir ajuda. E quem vai nos ajudar, muitas vezes, é aquele próprio irmão a quem ajudamos no passado, lá atrás. Então é o momento da gente compreender que nós somos todos caminhantes da mesma jornada, que nós não podemos dizer que estamos isentos das quedas, que as quedas podem acontecer a qualquer um, independentemente de estarmos aqui falando ou os irmãos que estão aí na plateia ou pelas redes sociais nos acompanhando. Estarmos falando não significa que já compreendemos as verdades espirituais, mas estamos tentando a cada dia colocar em prática aquilo que a gente aprende, para que um dia sim a gente consiga caminhar a passos largos em direção à evolução espiritual. Então vejam como é importante a eficácia da prece. Orar, sim, você a sós no seu quarto, mas orar por todas quantas pessoas que passam dificuldades muito maiores do que as nossas. Irmãos, eu posso dizer a vocês que, no passado a gente dizia assim, você está reclamando da vida? Olhe um pouquinho para trás para você ver os problemas que outros estão enfrentando. Hoje, nós não precisamos nem mais olhar para trás, basta olhar para o lado,
para você ver que pessoas estão passando por situações muito mais difíceis do que nós. Nós que estamos aqui tendo esta oportunidade de conversar com os irmãos estão aí na nossa casa, ouvindo a nossa palestra, prestando atenção, e quantos irmãos que não tiveram a felicidade de acordar nesta manhã? Quantos e quantos irmãos não estão no hospital, no momento de agonia, de dificuldade, ou passando dificuldades no seu lar? Quantas e quantas pessoas não estão abandonadas num asilo, num orfanato, ou mesmo recolhidos numa prisão? E são irmãos nossos que estão lá. E não compete a gente fazer julgamentos de quem quer que seja. E Jesus não julgou a mulher adúltera. Vejam que situação magnífica. Naquele momento que ele foi colocado à prova numa determinada situação, porque os fariseus, eles viviam todo o tempo tentando pegar Jesus no contrapé. Então, chegaram para Jesus, trouxeram uma mulher que havia sido pega em adultério. E recomendava, dizia a lei mosaica, que uma mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Veja que interessante, não se fala do homem apenas e tão somente da figura da mulher. Mas então, a mulher foi pega em adultério e levaram até Jesus. Levaram até Jesus para ver o que Jesus ia falar. Jesus, a lei de amor personificada na sua pessoa, ele pregava e vivenciava o amor, o perdão infinito. Em determinado momento, então, chegam para Jesus e falam: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Diz a lei de Moisés que ela deve ser apedrejada até a morte. O que o senhor recomenda? Então vejam, Jesus tinha duas saídas. Se ele falasse, aplique a lei de amor, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Contra os princípios lá do Sinédrio, das leis da época. Se ele falasse, apedreje-a, cumpra-se a lei de Moisés, ele estaria refutando a sua lei de amor. Ele simplesmente, como se quisesse escrever na areia, abaixa-se e diz a frase célere: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E foi saindo um após outro, dos mais velhos aos mais novos, restando apenas e tão somente Jesus e a mulher. Ele pergunta à mulher: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela diz: foram todos embora, Senhor. E Jesus fala assim: nem eu também te condeno. Porém vos digo, vá e não peques mais. Vejam que interessante, Jesus não condenou a mulher, não porque ele tivesse pecados, entre aspas, né? Não que ele fosse impuro, como os fariseus da época, que foram saindo dos mais velhos, que tinham muito mais acertos com a lei do que os mais novos, mas todos eles tinham contas a pagar com a justiça divina. Mas, naquele momento, ele coloca essa lição preciosa para ela: vá e não peques mais. Ou seja, para que ela não venha cair novamente naquele erro. Mas ele não condenou. Jesus não condenou, Jesus deu exemplo máximo. Outra situação que nós encontramos também, quando os fariseus vinham colocar Jesus à prova, e chegaram, né, eles não gostavam de forma alguma, aliás, ninguém gosta, né, de pagar imposto. A gente sempre brinca uma situação, fala assim: eu gostaria de pagar R$1 milhão de imposto de renda todo mês, né? Significa que você estava ganhando muito bem. Só que na hora que você vai pagar R$10, você já fica bravo de pagar, né? Essa questão do tributo é desde a época de Jesus e até hoje. E naquele momento, os judeus, né, assolados por tributos de Roma, chegaram para Jesus e falaram: mestre, é lícito que a gente pague tributo a Roma? Tentando colocar Jesus novamente à prova, né? Porque se ele falasse sim, pague, ele estaria indo contra os judeus. Se ele falasse para não pagar, estaria indo contra Roma. E aí os judeus entregaram para Roma, porque ele estava estimulando a inadimplência, não pagamento de impostos. E Jesus simplesmente pegou, falou: dê-me cá uma moeda. E deram uma moeda, perguntou: de quem é esta face? De quem é esta figura? De quem é esta imagem, né? Eles falaram: de César. Então ele falou assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Ou seja, a gente está vivendo no mundo material, sim, mas nós devemos lembrar que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. E não devemos nos ficar apegados às pequeninas coisas do dia a dia. A gente se perde, se briga por tantas e tantas coisas insignificantes que vão ficar aí. Quantas e quantas famílias desunidas por conta de posses, de propriedades que vão ficar tudo aí. Ou se as pessoas acham que vão levar para o plano espiritual seus títulos, suas propriedades, o que leva realmente às suas boas ações e aquilo que deixou de realização íntima no seu ser humano, na sua transformação espiritual. Isso que vai contar. Não as nossas posses, as nossas propriedades, os nossos títulos. Isso nada representa no plano espiritual, nada. Então é hora da gente parar de se apegar às pequeninas coisas. A gente discute por tantas coisas insignificantes. Ficamos brigando por picuinhas que não levam a nada. Pelo valer a minha opinião, venci uma guerra, uma discussão, para quê? Não há vencedor numa batalha, numa guerra, por mais que a pessoa ache-se vitoriosa daquilo. Sempre vai sair chamuscado, sempre vai ter um problema ou outro acontecendo, mexendo com o seu íntimo. Ah, eu não sou de levar desaforo para casa. Tá, será que não? Será que você vai ter um sono tranquilo depois de uma discussão? E quantas situações acontecem, infelizmente, no trânsito? Brigas por questões bobas, por situações de uma vaga que a pessoa pegou do outro, por não dar o outro. Vamos exercer a gentileza. Quando você é gentil, a gentileza volta para você. Tem um ditado que fala, né, que gentileza gera gentileza. E a gente costuma sempre dizer uma frase que é meio comum entre os escoteiros, né? Que o escoteiro tem que fazer uma boa ação por dia. Eu não vou falar para vocês fazerem uma boa ação por dia, como a gente vê nessas historinhas, né? Ajudar uma velhinha a atravessar a rua, ajudar alguém a levar uma sacola do mercado. Tá, tudo bem. Se tiver oportunidade, faça. Mas o que a gente deve procurar implementar, e fica um exercício para a nossa semana, para o nosso resto de ano, que estamos aí no meio, já estamos quase finalizando abril, né? Já passamos para praticamente um quarto do ano, né? E o ano caminhando rapidamente, mas a gente tem aqueles propósitos. Fizemos vários e vários votos no fim do ano, que é de conquistas materiais, que você gostaria disso, daquilo outro. Então comece a transformar. Comece a desejar modificações no seu modo de ser, de agir, de pensar. Comece a ser mais gentil. E gentil não precisa ser só gentil com o chefe, que isso pode parecer outra coisa, né? Seja gentil com seu colega de trabalho, seja gentil no trânsito, faça um ato de gentileza na sua casa. Faça desinteressadamente, sem esperar retribuição. Pois quando a gente começa a entrar nessa sintonia, coisas boas começam a acontecer. Pois quando a gente entra numa sintonia de reclamação, de revolta, de insatisfação, parece que a coisa vai ficando pior. Então é chegada a hora da gente virar a página. Né? Vamos virar a página para um lado melhor de cada um de nós, pois todos nós, né, trazemos a nossa essência divina. E que a nossa luz possa brilhar, que a nossa luz possa refletir e espargir por todos os cantos do mundo. Um mundo conturbado, um mundo ainda revolto em guerras, em dificuldades financeiras, fome, miséria, com tantas e tantas situações. Mas um mundo que ainda, na fala de Jesus, vai se transformar, pois ele é o governador espiritual do nosso planeta. E o nosso mestre Jesus disse que as ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. E o caminho, a verdade e a vida é ele, e nós devemos seguir a passos pequenos, muitas vezes, sim, mas na mesma direção, esquecendo as desavenças do caminho, esquecendo aquelas situações que não foram legais no nosso dia, e todos nós temos um dia que não é muito legal. Então vamos esquecer aquelas dificuldades,
Vamos fazer como nos ensina Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Passar o nosso dia limpo. Como foi o meu dia hoje? Que atitude eu tive com o meu irmão? Que eu não fui elegante? Que eu fui ríspido? Que eu fui indelicado? Que eu fui impaciente? Que situação que eu poderia melhorar e não melhorei? E aí eu procurar a cada dia melhorar um pouco mais. E naqueles atos que eu tinha acertado, procurar também perseverar no acerto, para que a gente não venha tropeçar e errar naquela coisa que a gente já tinha conquistado. Pois a conquista da nossa reforma íntima se faz lenta e progressivamente. Nós não vamos nos transformar de Saulo em Paulo numa existência, não. Mas se a gente sair daqui um pouquinho melhor, já teremos ganho praticamente a existência atual. Amigos queridos, eu agradeço imensamente o carinho, a atenção. Eu não estou vendo vocês aí, mas sintam-se todos abraçados. Recebam o meu abraço, o meu carinho e desejo, como sempre nós fazemos nas nossas vibrações, né, que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Agora eu convido então os irmãos para que a gente possa fazer as nossas preces e as nossas vibrações. E assim, amado Mestre, aqui nos encontramos reunidos em seu nome, nesta casa de oração e trabalho, nesta casa que acolhe e consola tantos corações. Nos encontramos reunidos em teu nome e viemos buscar a tua paz, a tua proteção e a tua persistência para que cada um de nós possamos seguir o bom caminho. Abençoe, Mestre, a cada um de nós que nos encontramos aqui reunidos, presencialmente e virtualmente, e aqueles irmãos que vão nos assistir depois, e sobretudo os nossos irmãos que estão no plano espiritual, que possam receber as nossas melhores vibrações de paz, de saúde, de equilíbrio espiritual. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que trazemos em nossos pensamentos, aqueles outros que estão com os nomes gravados no caderno de prece e vibração. Mentalize esse ente querido necessitado. Recorra à espiritualidade amiga para que ele possa ser atendido neste exato momento, recebendo as energias da espiritualidade maior, envolvendo o seu amor em todos esses lares necessitados. Abençoe os doentes nos hospitais ou em seus próprios lares, os que estão perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, irmãos que estão reclusos em prisões ou também em asilos, orfanatos, irmãos que passam por dificuldades, que partiram para o plano espiritual, possam ser recebidos e amparados, e também trazer conforto e consolo àqueles que aqui ficaram. Mestre amigo, temos tanto a lhe pedir, mas temos muito mais a lhe agradecer. Agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade desta existência, pela oportunidade de estarmos vivos e trazendo um pouco de reflexão para o nosso dia a dia. E assim, agradecidos, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, sim. Que assim seja.
Está sem som, Marcelo. Esqueci de ligar o microfone, mas estava aqui te agradecendo, pedindo a Deus que te abençoe, ilumine, proteja e guarde. Posso desligar o retorno? Desligar o retorno aqui. Pronto, aí fica só uma voz do Marcelo falando. Se não, Marcelo, você pode encerrar também? Pronto. Senão você pode encerrar a transmissão ao vivo, fica mais fácil também às vezes. Né? Tava ouvindo dois Marcelo falando e complicou. Mas estava aqui pedindo para que Deus abençoe, proteja, ilumine e guarde a você, que seus mentores possam te auxiliar com cada vez mais força, com cada vez mais luz, para levar a palavra onde ela precisa chegar. E te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. E mais uma vez dizer que você é muito bem-vindo à nossa família. É recíproco, Marcelo. Bom, obrigado. A gente vai ficando por aqui então, pessoal. A gente agradece a todos que estão aqui conosco, a todos que estão pelo Facebook. Mais uma vez desejando uma boa noite, também pedindo a Deus que abençoe, proteja e ilumine a cada um de nós e que a gente tenha força para enfrentar as nossas provações, as nossas bênçãos, os nossos presentes dos dias que se seguem. Tá bom? Muito obrigado a todos, gente. Até a próxima.